O Sr. João Vieira Pestana disse ou escreveu uma vez que falou que o principal problema da Costa Norte era o ex-rural, defendendo a redução do IRS, mas também falou de apoios da Câmara que não são suficientes, se calhar, para esse êxodo rural. O que é que defende mais? Diz o Sr. João Pestana. O Sr. João Pestana faz a questão, uma vez que falou que o principal problema da Costa Norte era o êxodo rural e que inclusive defendeu a redução de IRS para atrair pessoas, mas também falou de apoios da Câmara para fixar pessoas, que se calhar não são suficientes, diz ele. Que outras medidas é que poderia preconizar? Porque se há apoios da Câmara, e será suficiente só a redução de IRS? É só isso? Suficiente nunca será. Precisamos mais de apoios. Aliás, eu enumerei os apoios dados pela Câmara. E são muitos. É preciso comparar o orçamento da Câmara no orçamento regional. É um orçamento, o dinheiro não chega para tudo. A Câmara faz o que pode. É preciso outros apoios, mas de outras partes, do próprio Governo Regional. E até apoios que não custam praticamente nada. Que é o caso, por exemplo, do Tribunal de São Vicente, do balcão da Caixa Geral de Depósitos. Isto é do Governo Central também, que eu critico também o Governo Central. Não é só o Governo Regional que eu critico. E a falta de investimento do Governo Regional também no nosso Conselho. A falta dos apoios, dos contratos de programa. As próprias creches, que a Câmara Municipal do Porto de Muniz paga metade, deveria ser gratuita. E a outra metade, a metade que a Câmara Municipal do Porto de Muniz paga para as nossas crianças à creche, é receita para o Governo Regional. Portanto, se a Câmara Municipal do Porto de Muniz paga metade, a outra metade o Governo Regional deveria prescindir. Isto é um exemplo, um dos exemplos, mas há mais, pode haver muito mais. Muito obrigado. Temos outra questão, por favor. Bom dia a todos. Peço que se identifique. Em relação à questão... Peço que se identifique, não sei se... Marco Gonçalves, bom dia. Bom dia. Em relação à questão dos contratos de programa, abordada pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, há que ter aqui em linha de conta que estamos a falar essencialmente de investimento. Não só, mas essencialmente. Na resposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente abordou ou fez referência a uma abordagem que fez no início, ou quase no início do seu mandato, em 2015, pouco depois, ao Governo Regional da Madeira, elencando uma série de questões que deveriam merecer a atenção do Governo Regional, mas a verdade é que não houve uma proposta concreta e não respondeu à questão direta que o Dr. Marco Costa lhe tinha formulado há pouco, no caso tinha sido ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Não houve uma proposta concreta e um pedido concreto para um projeto concreto para, no âmbito do qual, ser efetuado um contrato de programa. Por outro lado, o Sr. Presidente, quando, na sua resposta, já começou a falar do túnel João Delgado. Não, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Pidar não tem nada a ver aqui com a Câmara Municipal do Porto de Muniz. Estamos a falar de uma obra que é da competência do Governo Regional e que, na sua altura própria, e está a merecer uma evolução e vai ser concretizada logo que seja possível, porque para isso está-se a trabalhar, com toda a certeza, mas quando se está a falar do túnel de João Delgado, não estamos a falar de um projeto da Câmara Municipal do Porto de Muniz. Porque, quando nós falamos dos projetos da Câmara Municipal do Porto de Muniz, é preciso que se tenha em linha de conta que, para haver um contrato de programa, por parte do Governo Regional, tem que haver, da outra parte, alguma capacidade, diria eu, para gerir esses projetos. Tem que haver alguma capacidade, para implementar, formalizar e gerir essas candidaturas se forem projetos cofinanciados. Podem não o ser. E a verdade é que se nós formos a analisar em matéria de investimento
Eu gostava de frisar bem aquilo que eu vou dizer e ouvissem bem. Desde 2013 até à data, as taxas de execução orçamental em matéria de investimento na Câmara do Porto de Moniz variaram sempre entre 17% e 23%. Nunca foram além de 23%. Estou a falar de investimento. A pergunta que se coloca é muito simples. Como é que uma Câmara Municipal que não realiza mais do que 23% do investimento que se propõe a fazer e que orçamenta, ano após ano, pode vir a exigir e reivindicar junto do Governo Regional a elaboração de contratos de programa? Não faz qualquer sentido. Aliás, quem o reivindica deveria pôr a mão na consciência, porque está a dar um autêntico tiro nos pés. A verdade é essa. Porque primeiro tem que fazer o trabalho de casa, que é um termo que é muito utilizado por algumas partes desta Câmara Municipal, por algumas pessoas. Tem que fazer o trabalho de casa para depois então poder solicitar e ter legitimidade, quanto mais não seja moral, para pedir esses contratos de programa. É o que eu tenho para dizer. Obrigado. Muito obrigado. Embora a questão tenha sido focada na abordagem inicial do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, penso que é uma questão essencialmente para o Sr. Presidente da Câmara. Quer responder agora ou deixará para a sua intervenção? Responder o quê? A questão que foi colocada pelo Sr. Responderei na altura certa. Não vai responder agora. Não respondo. Muito bem. Passamos para outra intervenção, por favor, aqui ao lado. Correia, só para deixar uma pequena nota relativamente à situação que foi aqui levantada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia relativamente ao túnel de Chão Delgado. Portanto, não é unânime pela população e por todos e pelo próprio Governo Regional que ali carece uma intervenção dada a perigosidade daquele troço de estrada. E está previsto. A única situação que aconteceu e que se dilatou a sua execução no tempo foi devido a terem requerido e ter tornado necessário fazer um estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental está a ser concluído. Também, a par desse estudo de impacto ambiental, também vamos avançar um bocadinho mais no projeto inicial, que já é consolidar, não é só fazer os pórticos de proteção à queda de pedras, que dão perigosidade a quem ali passa na estrada, mas também já criar uma sustentação da própria estrada, dada a erosão que se começa a fazer sentir junto ao litoral e na base da estrada. Portanto, então só isso, acredito e está previsto já para o próximo ano ser lançado o concurso e iniciada a execução dessa obra que realmente é necessária e reconhecida por todos. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Creio que será mais um esclarecimento, um reparo do que propriamente uma questão. Temos uma questão lá ao fundo ainda, por favor. Bom dia a todos, sou Olavo Câmara. Também sou deputado municipal cá no Portonês e eu, acima de tudo, com base nas intervenções que foram feitas, principalmente sobre qual era a relação ou a falta de relação com o Governo Regional, acho que para qualquer pessoa do Portonês ninguém tem dúvidas que o Governo Regional esquecesse do Portonês nos últimos 8 anos. E esquecesse do Portonês não foi porque o Portonês deixou de existir, ou o Portonês parou, ou o Portonês está escondido. Deixou de existir porque existe uma clara forma de prejudicar o Portonês enquanto é governado por uma cor diferente à Câmara Municipal. Ou seja, enquanto o Portonês é governado pelo Partido Socialista, nós sabemos e temos sentido na pele que o Governo Regional tenta, de uma maneira ou de outra, sabotar ou não querer investir no sentido de não beneficiar, possivelmente, a Câmara Municipal do Portonês. Mas aqui é que o Governo Regional está enganado, que ao não investir no Portonês está a prejudicar as pessoas do Portonês e não a Câmara, porque nós queremos, e acho que falo por todos, nós queremos o melhor para o nosso Conselho e para as nossas pessoas. Mas os exemplos são vários, não é só a questão dos contratos de programa que é vergonhoso. E é vergonhoso ver aqui 3 intervenções por parte de pessoas ligadas ao partido do Governo Regional e nenhuma delas condena o Governo Regional por não ter investido ou não ter feito contratos de programas para que haja mais investimento no Conselho do Portonês, para que possamos fazer grandes investimentos, uns estruturados, outros não, para a população e para o Conselho. Mas não é só a questão dos contratos de programa, é a questão das obras que são adiadas e agora, afinal, pelo estudo de impacto ambiental, mas na Calheta conseguiram fazer e já está em andamento, num espaço de curto tempo, a mesma obra que é necessária aqui para o Conselho do Portonês, por exemplo. Mas é a questão dos convites.
é a questão dos conventos. Aqui o seu senhor Marco Gonçalves está a fazer modelos, e não sei o que não lhe fica nada bem, senhor Marco. Mas voltando à questão, não é só a questão dos contratos de programa. Por exemplo, vemos agora a questão do Covid-19. A crise, o apoio à população. Nós vemos todas as câmaras, todas, não só do Português, a ajudar como conseguia, como podia, e colocar todos os seus meios ao serviço das empresas e das pessoas e do combate à pandemia. Nós vemos o Governo Regional a receber mais de 700 ou 800 milhões de euros do PRR. E não vemos o Governo Regional a colocar ou a distribuir esse dinheiro nas câmaras, precisamente as câmaras que ficaram sem os seus investimentos, sem as suas poupanças, o seu dinheiro para investir, porque teve de acudir às empresas. Este é outro exemplo. Do ponto de vista do contacto institucional, como é que podemos admitir que venham membros do Governo Regional ao Português, tratar de coisas do Português, perceber quais os investimentos que é para avançar, ou anunciar que vai avançar e não reúne, ou nem sequer anuncia à Câmara Municipal para perceber qual é o posicionamento da Câmara Municipal em relação a esse determinado investimento. Ou como podemos ter reuniões marcadas, são desmarcadas, para depois para seguir até essa pessoa do Governo Regional, ou ligado ao Governo Regional, estar cá no Português numa conferência de imprensa ao lado dos deputados do PSD. Isto aqui é realmente uma falta de respeito institucional que existe do Governo Regional com o Português, com a Câmara Municipal do Português, e isto é uma falta de respeito não com o Presidente, não com o Executivo da Câmara Municipal do Português, mas é com a nossa população, que elegeu, deixou claro quem queria, qual era o projeto que queria para desenvolver o Português nos últimos 4 anos, e com certeza irá novamente escolher para desenvolver os próximos 4 anos. E agora vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, nós temos a Feira do Gado na Santa do Português. O Presidente da Junta nunca foi convidado para estar presente naquele evento. Ou seja, é questões de forma, é questões estruturais em termos de investimento e de fundo, é questões de muitos milhões que são deixados para trás, enquanto alguém e alguns mandatários municipais fazem com que o Português não possa ter um maior desenvolvimento e uma maior proximidade com o Governo Regional por questões políticas, e isso é de lamentar. Muito obrigado. Para reformular a questão, uma outra questão. Só favor. Sim. Novamente, Marco Caldeira. Houve aqui questões que foram abordadas aqui pelo deputado Olavo que não correspondem minimamente à verdade. E levantar a questão da pandemia, dizer que o Governo Regional não apoiou as famílias no âmbito do Covid-19 e as empresas é totalmente falso. Porque os apoios foram transversais e foram para toda a região. Toda a gente teve acesso, toda a gente teve direito. Os empresários também que se candidataram a alguns apoios também foram apoiados. E nada tem a ver com cores políticas, e isso nunca se coloca, principalmente numa situação pandémica. O Governo Regional não discrimina ninguém, nem nenhuma Câmara. Apoia projetos em todas as câmaras. No âmbito de projetos cofinanciados, temos exemplos em todos os concelhos. Só aqueles que não se candidataram é que não foram apoiados. E só aqueles projetos que não tinham condições de ser elegíveis, sejam no Português, sejam em Santana, sejam no Funchal, sejam na Ribeira Brava, é que não são apoiados. Aqueles que têm condições de elegibilidade são. Questão que não se pode dizer o mesmo é a postura do Governo da República relativamente à Madeira. Isso sim que o deputado Olavo, com assento na Assembleia da República, é que podia ter voz ativa e levantar mais a voz e defender os madeirenses. E também defendendo os madeirenses, já vou defender o pessoal daqui, do Português. Isso sim, Olavo, dava-te esse conselho e nós ficávamos agradecidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder lá ao fundo, peço que seja breve, para depois também não entrarmos aqui muito em diálogo entre a plateia. Novamente, Olavo Câmara. Aqui o Sr. Marco Caldeira, acho que anda muito distraído com o trabalho que tem sido feito, não só por mim, na Assembleia da República, que uma das coisas que acho que está claro para todos os madeirenses é que, para mim, primeiro está a Madeira, e tem sido uma das vozes ativas na defesa da Madeira e dos interesses da Madeira na Assembleia da República. E, acima de tudo, acho que tenho o prazer de dizer que, possivelmente, eu fui a primeira pessoa que falou, estou a falar de cor, não me lembro, pelo menos no passado recente, possivelmente fui a primeira pessoa que falou do Português, e nas questões do Português, em particular, já que estamos neste Conselho, na Assembleia da República, quando nós temos um deputado
da Assembleia da República, que consegue falar do Conselho mais pequeno da região autónoma da Madeira, precisamente na Assembleia da República, acho que é de louvar. E é preciso também estar atento àquilo que se faz. Não basta estar atento a projetar um Conselho e depois não perceber o que é que tem sido feito, não só por mim, porque também sou cá do Conselho, mas acima de tudo pelo Executivo Camarário. E uma das coisas que neste momento a oposição tem mostrado ao longo dos últimos 4 anos é uma falta de conhecimento atual do nosso Conselho. Muito obrigado. Aqui ainda uma questão à frente, por favor. Walter Correia, só para deixar aqui algumas pequenas notas que quem ouve parece que o Governo Regional não tem feito nada pelo Portonês. Eu gostava de lembrar, tudo o que há de investimento estruturante no Conselho do Portonês foi feito pelos sucessivos governos regionais da Madeira e pelas câmaras municipais. A nível da saúde, das escolas, das vias de comunicação, dos portos, das centralidades de cada freguesia, quer no Seixal, na Ribeira da Janela, a Frente Mar do Portonês, na Santa do Portonês, nas Achadas da Cruz. Todas essas obras estruturantes que existem até o dia de hoje foram feitas por gestões social-democratas. Desta gestão socialista temos zero em termos estruturantes. E eu gostaria de dizer, mesmo atualmente, em termos de investimento, esta Câmara é de bradar aos céus. Tem uma política social, que todos havemos de falar depois da intervenção do Sr. Presidente, mas resume-se a subsídios. E uma gestão autárquica nunca... É importante os subsídios, nós somos favoráveis aos subsídios, mas não se pode limitar a atribuir subsídios. É preciso criar oportunidades de negócio e de emprego, é preciso investir, porque isso é que vai de encontro àquilo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse muito bem, que é só se criando oportunidades de negócio e de emprego é que vamos fixar e rejuvenescer a população. Mesmo em nível das obras, gostaria de deixar aqui o seguinte. Já obras executadas, consolidação de escarpas, Ribeira da Janela, sítio do Pequim, junto ao posto da polícia, aqui na entrada do Portonês, junto ao túnel das Contreiras, na estrada de acesso ao Chão da Ribeira, requalificação do bairro social, que foi fabuloso, e nele o bairro social do Portonês sofreu uma intervenção extraordinária. E ao contrário do que havia no programa de Câmara, que seria apoiar a requalificação da habitação social, com o apoio financeiro da Câmara, isso não foi cumprido. Foi o Governo Regional que fez e bem, requalificou o bairro social do Portonês, que é exemplar a nível de eficiência energética, ficou com umas condições muito boas. No Porto do Portonês foi criado um passadiço dado aos investimentos que aconteceram em barcos para o turismo marítimo-turísticas. Foi criado um passadiço para o transbordo de passageiros em segurança. Criaram-se pontos de luz para que os barcos que acostem no Porto do Portonês tenham acesso à eletricidade. E estão programadas várias obras que irão decorrer ao longo deste mandato, que eu destacaria. Os tais pórticos para a segurança na saída do túnel de João Delgado. A requalificação do bairro social do Seixal, também é dos mais antigos da região e que é urgente fazer uma requalificação para dar melhores condições de habitabilidade e que vai ter também uma componente de eficiência energética importante. Está previsto também a requalificação, a consolidação do Porto do Seixal, que apresenta algumas fissuras e que vai ser um investimento forte, que vai ser feito ali, de mais de 1 milhão de euros. Um recolhimento do Clube Naval, que está também a ter fissuras, dada a violência do mar. Vai ser colocado um guincho no Porto do Seixal, vai ser reestruturado, vai ser feito um projeto muito interessante e estruturante no mirador da Santinha do Portonês, com bar, com instalações sanitárias que também tinham sido prometidas pela Câmara Municipal do Portonês e que não existem essas instalações sanitárias. No Porto do Portonês também vai ser feita uma obra estruturante, que é dotar o Porto do Portonês com um posto de abastecimento de combustíveis, porque hoje os barcos que aportam o Portonês não têm onde se abastecer, tinham que ir à Calheta. Portanto,
A verdade é esta, o Governo Regional está ativo, está a fazer obra e é quem tem desenvolvido o Conselho. Infelizmente, para além do social, a Câmara tem feito muito, muito pouco. Como atestou aqui o engenheiro Marco, só tem executado apenas 23% daquilo que se propõe fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar, obviamente, para a segunda parte, até porque também o senhor... porque provavelmente o Sr. Presidente da Câmara está sendo desafiado a questões que ainda tem que fazer a sua apresentação. Não sei se a Sra. Presidente do Seixal quer fazer alguma observação relativamente àquilo que foi dito sobre a sua freguesia, neste caso concreto. É só um momento, por favor. Que essas obras avancem, que o Seixal precisa, obviamente, dessas obras. Fica a aguardar a execução das mesmas, que não fiquem só em promessas. Muito bem. O Sr. Presidente só quer, muito breve... Aqui também sim, pode. Fala o Sr.